Estou agradecendo aqui, ó, o Vinícius já apareceu Olá, presente e o Sandro também. eu vi que Vamos alguém ver se o mandou um Fábio abraço aí. entrou. Foi, acho que o Daniel, o nosso Daniel, que sempre mandou um abraço. Heraldo, olá, Heraldo, seja O bem-vindo. Heraldo, isso. O Leonardo, que o Rinotori, que sempre está presente, também Um abraço do agradeceu. GM aqui do É, Bananeiros. Ah, da, é o é da pessoal que você Galera do Mal, falou. são os meus amigos que estão lá assistindo. É... Aqui, ó, a Luciana Então, boa noite, Lister sejam também está bem-vindos. entrando. O Daniel Haroldo está Felipe, entrando aqui agora, é o Felipe, ex-aluno meu também. O Haroldo, tudo tranquilo aí? Lilian, Vinícius, Isso. Luciana Alessandra. Lister, Sandroso, Bom, e sejam agora a Rafaela bem-vindos. Chacon. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar mais uma vez sobre esse tema tão pulsante, Sim, acho que que eu LGBT adoro. já virou uma coisa agora que todo mundo se interessa, né? A gente está Ah, contribuindo um já! pouquinho para isso. A gente está contribuindo para isso. A Alessandra Já tá Barbosa está aqui valendo. mandando uma boa noite. Inclusive, Alessandra, ó, Tintim, esse é um dos vinhos. A Alessandra me deu uns vinhos outro dia, de presente. Ah, hoje eu não É, vou de vinho, tá? eu Tintim. sei. É, eu vou Hoje eu deixar vou depois a de Cris explicar o que é aquilo Somerville. ali. É uma delícia, a sensação do verão aqui. Bem levinho. Vale como Tintim do mesmo jeito. É, vale sim. É uma cidra. É uma cidra, uma bebida de maçã, bem levinho. Uhum. A gente quer E do mesmo faz jeito. maior Quando você voltar sucesso. para o Brasil, pode trazer um também. Todo mundo que assistir a live vai querer um. Então, gente, nós conversamos bastante sobre o consentimento na live passada. Eu sou a Cristiane, né? Ele é o Renato. Estamos aqui toda quinta-feira, às 21 horas, conversando sobre a LGPD, sobre proteção de dados pessoais com os amigos da LGPD, né? Uhum. LGPD entre Isso. amigos. A ideia é exatamente E essa, um papo descontraído aqui para todo mundo participar. Inclusive, quem está participando pela primeira vez, é para participar, entra aí no chat, conversa, pergunta. resolvemos dar continuidade ao tema do consentimento, né? A gente perguntou, inclusive, para quem estava presente na live passada, porque é realmente um tema importante. Nós destacamos, inclusive, que aqui na Europa, até hoje, com 3 anos de vigência do RGPD, as irregularidades relativas ao consentimento, à coleta, à gestão do consentimento, ainda é uma das principais causas de aplicação de multa pelas autoridades de proteção de dados dos Estados-membros da União Europeia. Então, é um tema que requer uma atenção especial dos advogados, que vão orientar não só os controladores, operadores, os agentes de tratamento de dados, mas também as pessoas que estiverem realizando a adequação das empresas, né? Consultor para adequação à LGPD não precisa ser um advogado encarregado de dados de uma empresa, de um agente de tratamento de dados, não precisa ser um advogado. Ele precisa entender da lei, entender do negócio, né, em si, e ser um bom interlocutor entre todas as áreas aí da organização. Então, mas mesmo se ele for um advogado, ele em algum momento vai precisar de uma assessoria especializada para ajudar a definir e interpretar situações mais complexas, né? Porque a interpretação vai ser sempre jurídica, mesmo quando a solução for de outra área, como a solução tecnológica, a interpretação de se ela atende ou não às exigências da lei vai ser sempre uma interpretação jurídica. Inclusive, quando a Certo? gente fala com um advogado que tem que fazer isso, nós estamos falando de qualquer advogado, né? Falando de alguém que tem a qualificação necessária para poder fazer a É. adequação. Não adianta você que está ouvindo aí, que tem ex-alunos meus aqui ouvindo, conheço todos eles, sei que são advogados, né? Aí você se entrar no espírito de que eu consigo fazer uma assessoria de LGPD, calma e respira. É necessário estudar, Estuda! compreender a LGPD e lembrando que a LGPD não é uma coisa que a gente vai compreender hoje igual a gente compreenderia o direito penal. Você não vai comprar um livro, estudar ali o livro e falar assim, ótimo, eu compreendi pelo menos na teoria de fulano de tal. Não. Há uma necessidade aqui de você trabalhar a sua própria hermenêutica. Você tem que ter uma certa convicção de compreender e emitir sua opinião. Mas você tem que ter um embasamento. Você não pode fazer isso sem saber do que você está falando, senão você vai piorar a situação. Isso é muito importante com relação à proteção de dados pessoais. É preciso compreender esse universo, é um universo novo para nós do Brasil. Não é com a estrutura
mental que se olha para uma outra lei qualquer, né? Porque, em geral, as outras leis, elas regulam universos já conhecidos nossos. Nós entendemos o sentido da regulação e vamos estudar aí o alcance, né? E alguns outros aspectos técnicos, mas com relação à proteção de dados pessoais, é preciso entender esse universo, né? E esse universo está regulado pela LGPD, mas ele vai além, né? Os institutos não podem ser compreendidos na sua literalidade. Mas vamos ao consentimento, né? Nós combinamos de pontuar, né, rapidamente aqui os principais pontos que foram tratados na live passada, né, para ficar aí de uma forma mais organizada mesmo. E quem quiser depois pode assistir a live, anotar esses pontos, né, assistir de novo com calma, ou agora mesmo, enfim, porque é realmente importante. Nós, mais uma vez, nós não vamos conseguir falar tudo sobre o consentimento, são muitos aspectos envolvidos, mas nós vamos seguindo aqui, vamos conversando sobre essa base legal. Então, o consentimento é uma base legal. São as autorizações da lei para a realização de tratamento de dados, né? Porque pensem bem, os dados pertencem ao titular, né? Isso aí dá para entender até pelo senso comum. Os dados pertencem ao titular. Empresa, profissional liberal, instituição, qualquer instituição, mesmo poder público, quando ele utiliza dados, quando ele armazena dados, quando ele trata dados de qualquer forma, ele está manipulando algo, um bem jurídico pertencente a terceiro, né? Então, natural que esse terceiro possa ter o controle sobre o uso que se faz desse bem que lhe pertence, que lhe diz respeito, né? Que constitui de informações que lhe dizem respeito e que consistem, na verdade, de um patrimônio material, porque são informações que projetam a própria personalidade desse indivíduo e que podem ser utilizadas de formas que o prejudiquem, né? Então, é natural que ele tenha esse controle. O bem jurídico protegido é a autodeterminação informativa, ou seja, o direito da pessoa, do titular da informação, exercer o controle sobre o uso que é feito dela. E a lei, então, vem regulamentar as regras do jogo, né? Para colocar um equilíbrio nessa relação. Ela arrola 10 hipóteses em que é possível realizar tratamento de dados pessoais, ou seja, em que é possível utilizar dados pessoais de terceiros. E o consentimento é apenas uma dessas bases legais, uma dessas hipóteses, né? Então, nem sempre vai ser necessário o consentimento do titular dos dados para realizar o tratamento desses dados. Né? Quando a gente fala da autodeterminação informativa, ela funciona em duas amplitudes, né? Ou seja, tanto eu dar direito a usar os dados para quê, quanto eu dar direito a quais dados eu vou usar. Para as pessoas não entenderem, igual na semana passada a gente chegou a ter gente perguntando, né? Sobre se é um pacote completo, quer dizer, ou eu entrego todos os dados ou eu não entrego nenhum. Na verdade, eu posso entregar dados que eu queira dentro daquela opção de que os dados que eu preciso fornecer são meus e eu tenho o direito de concedê-los ou não. Como a gente já estava falando aqui agora mesmo, existem dados que eu não preciso, que eu não tenho que dar o consentimento para que eles sejam usados em hipóteses específicas. E aí, simplesmente, esses dados vão ser usados querendo eu ou não. E tem aqueles dados que são essenciais para usar alguma coisa, né? Eu até brinquei na semana passada do Tinder. Você vai usar o Tinder, você tem que usar foto. Você não pode falar que eu quero usar o Tinder, mas eu não quero usar foto. Não tem muito sentido, né? Assim, eu quero usar o aplicativo bancário, mas eu não quero dar acesso ao meu banco, à minha conta bancária. Você vai usar o aplicativo bancário para quê, então, né? O banco tem que ter acesso à sua conta bancária para usar o aplicativo do banco. Há certos dados que são essenciais. Agora, os dados que eu tenho são meus, eu tenho o direito tanto de entender quais desses dados eu vou consentir, quanto para que cada um desses dados vão ser utilizados. Tanto que agora... Quem vai usar? E quem vai usar. A gente dizia que o consentimento não é obrigatório em todas as hipóteses de tratamento de dados pessoais. Então, se o tratamento é realizado com base numa outra hipótese legal, não é preciso utilizar o consentimento. Então, por exemplo, o tratamento de dados para efeito de cumprimento de obrigação legal ou para a execução de um contrato do qual o titular dos dados faça parte.
são hipóteses em que não é preciso coletar o consentimento do titular para realizar o tratamento. Exercício regular de direito, né, em processo, tanto judicial quanto administrativo ou arbitral. Então, também não é preciso o consentimento do titular para utilizar esses dados. E há outras hipóteses. Sempre vai haver o dever de informar ao titular, né, que está a utilizar os dados dele, a não ser na hipótese em que o dado não é coletado junto ao titular e não é possível localizar esse titular para informar que está realizando tratamento dos seus dados. Mas tudo isso tem que ficar registrado para que esse agente de tratamento de dados possa desonerar, né, da sua obrigação legal de prestação de conta. Então, ele tem sempre que ser capaz de demonstrar quais dados ele tem, quais dados ele coletou, qual que é a base legal para ele ter aqueles dados e estar utilizando aqueles dados, para qual finalidade aqueles dados estão sendo utilizados ou quais finalidades, as medidas implementáveis para conferir segurança àqueles dados, a implementação dos direitos dos titulares dos dados, tudo isso o agente de tratamento de dados tem que ser capaz de demonstrar. É aquilo que a gente falou, inclusive, em outras lives, para quem não viu ainda. Pode voltar atrás na minha linha do tempo da crise e ver, da accountability, porque é uma lei peculiar. A lei, na verdade, não exige uma especificidade de como eu vou proteger esse dado. Ela exige que eu o proteja. Eu tenho que demonstrar sempre que eu fiz o melhor possível para proteger os dados, que eu fiz o melhor possível para informar o que estão sendo feito com os dados e, principalmente, que os dados que eu coletei são essenciais para mim. Ou seja, que eu não assumi um risco desnecessário guardando dados que eu não preciso e que eu não vou utilizar. Mesmo dentro da mesma empresa, da mesma estrutura, pode ser que o departamento A precise de um dado e o B não. E uma accountability perfeitamente bem feita vai fazer com que o dado A esteja disponível para quem precisa e não esteja disponível para quem não precisa, porque é um risco desnecessário. E isso isso é a segmentação complexo. do acesso. Isso é altamente complexo e interessante. Isso é a segmentação do acesso. Então, por isso que muitas vezes, né, dentro das empresas que já estão estruturadas dessa forma, por alguma razão, ou mesmo em função da adequação LGPD, há necessidade de autenticação, né, para acesso a determinado banco de dados, a determinadas informações. Então, cada colaborador acessa aquelas informações mediante uma senha individual que autentica a sua entrada. Faz parte do processo de adequação estabelecer as normas internas da organização que vão conscientizar todos os colaboradores com relação, inclusive, ao uso dessa senha, né, para que ela não seja compartilhada, para que ele não deixe o dispositivo logado no momento em que está ausentado da mesa, para que a senha não fique guardada debaixo do teclado nas repartições públicas, mas também não só em algumas empresas também. Quer dizer, então tem todo um trabalho que precisa ser feito de conscientização. Por quê? Porque isso implica em responsabilização, né? Então, se houver qualquer problema, a auditoria vai chegar onde é que foi aquele vazamento. Por quê? Se houver um acesso inadequado, né, isso é um tipo de incidente de segurança com os dados pessoais. Se a empresa não tiver a segmentação do acesso, ela falhou, né, numa medida básica de segurança de dados. Né? Então, isso agrava a conduta dela no momento de aplicar uma penalidade. Quantas vezes você não pega o seu celular, por exemplo, e empresta para o seu filho pequeno para fazer um jogo e esquece? Cara, o meu WhatsApp está lá ligado. Se alguém mandar uma mensagem naquela hora que a minha filha de 6 anos de idade está lá brincando com um game, ela vai ler. Se ela quiser responder uma mensagem minha, ela vai responder. Sabe quem corre muito esse risco sem perceber? Profissionais de saúde, os médicos, que hoje em dia atendem pacientes através do WhatsApp, ou mesmo trocam mensagens, recebem resultados de exames, né? São várias questões envolvidas aí, mas uma delas é essa. Depois, se alguém tem acesso a esse telefone, pode ter acesso a essas mensagens. E se acontece uma coisa dessa, a criança responde um oi, eu mando uma florzinha que seja, né? O paciente tomou ciência de que há acesso às suas informações que são protegidas por sigilo, né?
E aí Oi, não só Cris, só para LGPD, falar como que sigilo profissional. Thelma falou que você tá linda, Cris. Então eu vou te falar isso, porque isso aqui merece colocar aqui. Muito obrigada, Thelma. Thelma, podia falar que eu Que tô lindo também, né? linda! Podia ajudar, né? Vamos combinar. É sacanagem, só ela tá linda. Errado, Que errado. bom que você está aqui, Thelma. Bem-vinda. E obrigada pelo elogio. Que delícia. Então, mas eu dizia que quando a base for o consentimento, a base legal utilizada para tratamento dos dados, o agente de tratamento tem que ser capaz de demonstrar não só que ele obteve o consentimento do titular, como que ele obteve de forma válida, que aquele consentimento é válido, que ele cumpriu todos os requisitos legais. É ônus do agente de tratamento de dados demonstrar isso. Ele tem que ter como demonstrar. Então, o modo de registro desse consentimento e da sua validade, né, tem que ser de uma forma que tem que ser um meio que permita efetuar depois essa comprovação, caso seja necessário. Pode ser necessário num momento de fiscalização, pode ser mediante uma notificação, porque é uma denúncia, ou pode ser diretamente para o próprio titular dos dados, que pode se dirigir ao agente de tratamentos e pedir uma espécie de relatório, né? Ele pode pedir as informações relativas a esse tratamento de dados. E aí todas as informações têm que ser passadas para ele. Ele pode usar isso, inclusive, para retirar o consentimento, né? E se ele não consegue resolver a demanda dele diretamente com o controlador, com o agente de tratamento de dados, ele pode levar, então, efetuar uma reclamação contra esse controlador perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Que, inclusive, é uma coisa muito interessante, o desconsentimento, porque as pessoas não pensam nisso. Primeiro que os softwares têm que dar essa opção para você. Ou seja, eu consenti a compartilhamento dos dados ontem, mas agora eu percebi que é dali que os meus dados estão sendo violados ou que eu estou sofrendo alguma espécie de abuso na minha concepção da utilização dos dados. Tem que existir do mesmo jeito que é simples eu entrar no aplicativo e consentir com a utilização, tem que ser tão simples quanto eu encontrar o lugar e falar que eu retiro o consentimento e não tem que falar em prazo. Se eu retirei meu consentimento, é instantâneo. Do momento em que eu retirei meu consentimento, os meus dados têm que parar de ser utilizados. Aquilo que eu tinha compartilhado anteriormente tem que ser esquecido, porque não é daqui para diante que eu deixei meus dados serem utilizados, é desde sempre. Eu volto no tempo e falo, eu nunca deixei meus dados. Pelo menos eu entendo. Tá. Se nunca deixou, sim. Se nunca consentiu, você pode exigir, inclusive, o pagamento e a comprovação do pagamento. Agora, se houve um consentimento que vai ser retirado, aí é retirado a partir do momento em que o titular se retira o consentimento. A partir dali que ele não pode mais utilizar os dados dele, mas o uso que foi feito até então foi legítimo. O uso que já foi feito. O novo uso daquele dado meu antigo já não pode ser feito mais. Não. Isso em qualquer circunstância. Porque a gente até falou aqui, a gente vai voltar voltando na coleta do consentimento granulado, né? O consentimento ele tem que ser dado para cada finalidade de tratamento de dados. Então, se no primeiro momento o controlador, né, o agente de tratamento de dados, coleta dados de uma determinada finalidade e pede o consentimento para isso, para utilizar aquele dado para uma determinada finalidade. Se posteriormente ele vislumbra, né, que ele pode utilizar aquele dado para uma outra finalidade, que também seja legítima, né, ele pode utilizar aquele dado se ele solicitar um novo consentimento. Ou se para aquela nova finalidade ele tiver uma outra base legal, como nós mencionamos aqui, do exercício regular de direito, execução de contrato, cumprimento de obrigação legal. Há outras bases, eu não quero falar do legítimo interesse, porque é uma base que dá uma live só ela, né? Porque o legítimo interesse não é qualquer interesse. Né? Mas a gente pensar que agora a gente muda completamente o... Totalmente. Porque vira quase um termo vago, né? Legítimo interesse. A gente tem que definir o que é legítimo e tem que entender É uma base problemática. A amplitude sempre que o agente puder escolher uma outra base que não seja legítimo interesse, é melhor, porque é difícil ele comprovar, é mais difícil, né? Às vezes é tranquilo, mas em geral é uma base de difícil comprovação e tal. Mas é uma base possível de utilizar, né? Ele tem um teste para fazer, para ver se com relação a essa legitimidade mesmo e tal. Mas, enfim, o consentimento, então, como base legal, como qualquer base legal, ele é uma condição para o tratamento de dados. Então,
não é possível começar a fazer tratamento de dados e tal, e, é mesmo, tem que pegar o consentimento. O senhor que é o titular dos dados, assina aqui, por favor, não pode. Esqueci. Né? É. Foi mal. Então, a orientação é a seguinte, hoje em dia, qualquer organização que pretenda dar continuidade, né, nas suas atividades, não consegue mais introduzir novos projetos, né, novas ações sem planejamento, né? O risco é muito alto. Então, a orientação é de que qualquer novo tratamento de dados que se vai fazer, é preciso parar e refletir sobre qual a base legal mais adequada para aquele tratamento de dados e implementar todas as exigências legais. Então, se for possível utilizar uma base legal que dispense o consentimento, usa. Se não for, vai ser o consentimento e aí ele vai ser coletado previamente ao início do tratamento de dados. Qualquer base legal. Antes de começar a realizar o tratamento de dados, o agente de tratamento precisa definir e deixar registrado a finalidade, a base legal, os dados necessários. Porque ele não pode coletar dados além daqueles estritamente necessários para a finalidade, para cada finalidade. Então, o foco do tratamento de dados é o objetivo do agente de tratamento. O que ele pretende? Qual que é o objetivo? O que ele quer alcançar? A partir daí é que derivam todo o raciocínio, né, e as outras normas a serem implementadas. Então, quais os dados necessários para alcançar essa finalidade? A finalidade é legítima? Ela tem relação com o meu negócio, ou com a minha atividade, né? Seja empresa, seja instituição não governamental, seja ONG, né? Seja, enfim, sindicato, associação, profissional, liberal. Né? Eu acho isso sensacional, essa discussão, essa lógica. A finalidade, ela tem pertinência com a minha atividade para ela ser legítima. Né? E ela tem que ser específica, bem delimitada. Isso, porque as pessoas têm uma visão do que é legítimo, às vezes muito centrada de que legítimo é o que é legal. Assim, não, legítimo não é aquilo que não é ilegal. Legítimo faz sentido lógico dentro da LGPD eu ter esse dado. É uma relação de pertinência. Exatamente. Pode ser um dado legítimo. É totalmente legítimo eu perguntar para alguém, entre aspas, vamos fazer assim, imaginar, quanto que se ganha. Não é ilegal perguntar quanto é que você ganha. A questão agora é pertinente ao meu negócio e à minha relação com você eu ter o dado da sua renda? Porque se esse dado não é pertinente, por que eu quero ele? Eu estava conversando com um amigo ontem e ele achou o exemplo da farmácia um clássico. Achei tão legal chamar de clássico. O exemplo da biometria na farmácia se encaixa. São tantas ilegalidades, na verdade, a biometria na farmácia. Uma delas é essa, a ausência de legitimidade. Porque a biometria, né? Por que a farmácia tem o registro da biometria de alguém? Um dado biométrico de alguém? Não tem relação com a atividade da farmácia. Depois daquela live, teve uma amiga minha que me perguntou isso. Força a barra e me acha um jeito, me acha uma desculpa. Se eu fosse advogado da farmácia, qual que seria a desculpa? Eu fiquei coçando a cabeça 24 horas e não consegui achar uma desculpa nem farrapada. Aí, advogados e advogados. Em toda a minha vida de advocacia, eu nunca prometi para o meu cliente algo que não fosse possível. Sim, claro. Então, nem tem como. Às vezes é preciso dizer para o cliente que, nesse caso, nós vamos precisar fazer de outra forma. Né? Agora, se o cliente quiser, de forma consciente, direcionada e planejada, violar a lei, aí é uma opção do advogado participar disso ou não. Não ser advogado desse cliente. Porque, às vezes, é muito grave. Né? Já tive a oportunidade então, aí é uma opção profissional. Um cliente, ele fez um raciocínio lógico que ele queria fazer e foi expresso quando eu falei que não era possível juridicamente. Ele falou, eu vou fazer assim por causa disso, disso e daquilo. Ponto. Aí eu virei e falei com ele. A função do advogado não é fazer qualquer coisa. Sim, eu falei com ele, eu vou optar por não ser seu advogado nisso. Assim, a confidencialidade, ainda falei com ele, pode ficar tranquilo, a confidencialidade até esse momento nosso é confidencial. Eu não posso falar nada a respeito disso
com alguém, nunca na vida, nem no processo. Nós vamos até agora, aqui. Isso, agora, definitivamente, eu não vou participar disso. Eu sei que o ato é completamente legal, o que você quer fazer, e eu não vou fazer. O advogado não pode ter a mente muito fechada, né? Ele tem que ser capaz de raciocinar de forma aberta, de interagir, né, as diversos elementos que estão presentes ali na situação que o cliente precisa desenhar juridicamente. Uma das virtudes do advogado é conseguir fazer isso. A função do advogado é achar a solução, encontrar a solução mais adequada que melhor atenda ao cliente. Agora, legal. Em alguns casos, do jeitinho que o cliente quer, não é possível fazer legalmente, né? Então, aí, a biometria na farmácia são tantas, ela viola em tantas normas, né? A regulamentação de proteção de dados pessoais, que eu acho difícil conseguir desenhar uma hipótese passível de aceitação. Mas, enfim, a mente é pródiga, né? Então, outra coisa que eu queria destacar é que é comum o agente de tratamento de dados pensar assim. Primeiro, ele acha, no primeiro momento, que o consentimento é o mais fácil. Ele pede para o titular consente, mas ele não se atenta para a série de requisitos que têm que ser cumpridos na obtenção do consentimento e na gestão do consentimento. Ele acha, inclusive, que se ele consegue o consentimento, ele está livre. O dono dos dados consentiu, me deu o poder de utilizá-lo. Agora eu posso fazer o que eu quiser com ele. E não é assim. E é por isso que acontecem as irregularidades e elas são campeãs aí de multa por parte das autoridades de proteção de dados aqui na União Europeia. Porque a pessoa a organização se sente livre para utilizar os dados porque tem um consentimento. O consentimento não é um salvo-conduto, não é um cheque em branco, né? Muito pelo contrário, né? O consentimento coloca todo o controle do tratamento de dados nas mãos do titular dos dados, né? O controlador tem que franquear todas as oportunidades, é o máximo da transparência. E é um consentimento livre, direcionado e específico. Ou seja, se ele é livre, claro para mim e específico, é óbvio que eu só autorizei fazer A, B ou C. Eu não autorizei D, E, F, G, não importa a sua criatividade posterior. Você vai ter que me pedir todas as vezes se eu posso ou não fazer novamente. E é o que você falou. E vai por mim. Eu conheço brasileiro. Né? Você também conhece brasileiro. Se na União Europeia isso já é um problema, aqui no Brasil isso vai ser um mega problema. A gente tem que torcer para a ANP aplicar de verdade aquilo que precisa e fazer um sistema de proteção real. Concordo plenamente com a sua lógica, que é a mesma minha. Não tem que começar multando no dia 1º de agosto e falar assim, beleza, vão aparecer e vão multar todo mundo. É igual um juiz de futebol. Você não vai no primeiro minuto de jogo distribuir 6 amarelos. Você vai expulsar 6 caras até o fim do jogo. Né? Mas você tem que falar na cara do jogador que fez uma falta dura de cara, falar, não, é a última. Porque ele tem que entender que aquilo não pode acontecer outra vez. E essa mensagem tem que ser mandada para aquele e para todos os demais. Outra coisa, que o consentimento não diminui as responsabilidades do agente de tratamento de dados. Ele a observância aos ditames da lei permanece no mesmo grau de exigência. Né? Então, se os requisitos do consentimento não são observados, aquele agente de tratamento passa a realizar tratamento de dados sem autorização legal. E isso é uma infração grave. Porque a outorga do consentimento é um ato de confiança do titular do dado que ele deposita naquele agente de tratamento de dados. Então, o mínimo que se espera é a lealdade, a boa-fé, né? a proteção da qualidade dos dados, o uso dos dados de forma proporcional, a observância do princípio da finalidade, da necessidade, né? Então, a accountability como um todo, é o resumo, a accountability. Você é responsável, meu amigo. Então, seja responsável. E a lei é expressa, que ela veda, tem umas vedações que eu acho muito interessantes. É vedado o tratamento de dados com vício de consentimento. Precisava dizer isso? Não. Se é vício, né? A gente está no Brasil. Código Civil, né? Teoria Geral de Direito Civil.
A gente está no Brasil, eu vou ser sincero, eu acho que devia estar escrito em alguma lei assim, você não pagará imposto para respirar, porque senão alguém é capaz de ter ideia. Cara, vão tributar a respiração. O Brasil é assim Olha, que há funciona, muito mas tempo tudo bem. eu vi uma lei, eu acho que era de um município de Minas, que essa lei tinha 2 artigos. É obrigatório o cumprimento das outras leis, artigo 1º. E o artigo 2º revoga as disposições e essa lei entra em vigor na data da publicação. É. Eu Cris, tem coisa pior. Não teve uma cidade do Rio Grande do Sul, aqui do interior, que eu não me lembro qual foi o nome. Agora, se eu lembrasse o nome, eu juro que eu falaria. Mas eu não me lembro o nome. Eu Acho que o sei. prefeito não revocou a Constituição da cidade para falar que na cidade dele não funcionava a igualdade entre, não sei se eram homens e mulheres, ou se era casamento, era uma coisa dessa. Mas ele revogou a Constituição expressamente na lei. Era artigo 1º. Revoga-se a Constituição, aqui na cidade de tal não vale. Mas, cara, é um ato de independência. É mais grave, porque se é um ato legislativo, tem participação de mais gente. Tem muito mais gente, mas de qualquer maneira, você fala assim, cara, a cidade lá fez um ato de secessão. Ela se separou do Brasil. E ninguém notou que ela virou um país independente. A gente tem um Vaticano aqui dentro. Ah, pois. E outra coisa, o consentimento não precisa ser escrito. Mas é preciso o controlador, o agente de tratamento, tem que ser capaz de demonstrar a manifestação de vontade inequívoca do titular dos dados. Pode-se coletar o consentimento de várias formas, até por telefone, enfim, mas tem que depois ser capaz de demonstrar que o consentimento foi dado cumprindo todos os requisitos. Se for escrito, ele tem que ser de forma clara, inteligível, né, numa linguagem capaz de ser compreendida por aquele nível de cliente que ele tem habitualmente, né? E não pode fazer parte do corpo de um contrato. O consentimento, então, tem que vir destacado, né? A coleta do consentimento, as informações têm que ser prestadas e o consentimento ser, então, coletado, obtido, né, ou fornecido pelo titular, né, de forma destacada. Tudo o que tem que ter em mente é que é preciso garantir que o titular dos dados possa fazer uma escolha livre e consciente. Ele tem que estar sabendo exatamente o que ele está fazendo. Vou fazer aqui até uma homenagem a uma professora, amiga minha, chamada Francine Figueiredo, que está com problema de audição atual. Ela tem super preocupação com isso, da questão da acessibilidade. Um consentimento, que a única possibilidade de leitura seja visual, seja leitura, não é acessível o suficiente, não. Tem que ter uma possibilidade de você fazer uma aquiescência a esse ato por outro método. Por quê? Você vai ter uma pessoa que não é alfabetizada que poderia tentar ler aquele ato. Você tem uma pessoa que pode não ter isso. Pessoa que não tem capacidade de leitura e usa um software de leitura para poder ter acesso aos dados. Então, é necessário que exista ali também métodos acessíveis a quem tem a deficiência, mas que pode acessar. Porque senão, de novo, eu estou segregando uma pessoa, um grupo, e usando os dados dessa pessoa sem que ela possa consentir. Está errado do mesmo jeito. Sendo assim, radicalizando o discurso quase no sentido, mas eu acho que está corretíssimo. Foi para um extremo, mas não precisa chegar tanto. Porque a ideia é o máximo de transparência, né, cercar-se ao máximo de que aquele titular tem a ciência real do que ele está consentindo. Então, e não somente para o consentimento, e não somente a proteção de dados, estão surgindo aí ideias de facilitar a compreensão daquilo que é conteúdo jurídico. Não é facilmente perceptível ou compreensível para qualquer pessoa, né? Aliás, para a grande maioria das pessoas, especialmente se vier naquele linguajar jurídico que agora está popularmente conhecido como juridiquês. Então, já tem surgido, né, disciplinas novas, como o legal design, são ações mesmo concretas, são meios de expressar o conteúdo jurídico de forma gráfica, através de desenhos, né, inclusive até petições, né, têm sido feitas já com a utilização desses recursos. Na comunicação com o cliente, há muitos advogados utilizando isso. Na comunicação, às vezes, do poder público com o cidadão, têm sido utilizados esses recursos, né? E aí a criatividade do agente de tratamento de dados
para conferir transparência, não só na hora de coletar o consentimento, mas no todo o tratamento de dados, na política de privacidade. A política de privacidade é um desafio, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade de utilização dessas inovações, né? Deixar bem claro qual que é a política do site, do aplicativo, os termos de uso, né? Dentro da organização, nós estabelecer as regras internas, né? As normas de conduta, o código de conduta, os códigos de boas práticas internas, como a gente mencionou aqui algumas, inclusive, né? Então, pode-se utilizar dessa linguagem gráfica, da linguagem figurada, tudo no sentido de favorecer a compreensão, né? Então, mais ainda, para informar alguém, né, no sentido dele consentir que sejam utilizadas informações que lhe são caras, né, informações que lhe pertencem, que dizem respeito à sua pessoa. Então, pedir o consentimento de alguém para utilizar dados é um ato que precisa ser respeitado. Né? É preciso ser tratado com o devido respeito. É pedir a confiança de alguém. Esse que é o significado. E por isso o princípio da lealdade significa, né, o equilíbrio, né, entre as duas partes. O controlador precisa ser leal àquele que lhe deposita a sua confiança e lhe entrega os seus dados. O Leonardo falou agora mesmo para a gente aqui atrás, inclusive falando que é uma questão de ética, e eu concordo com ele. Ética resume bem. Se você atua eticamente dentro do sistema, você vai acabar cumprindo todos os requisitos. Porque a ética que vai determinar isso, você realmente quis, você realmente tentou, você teve uma intenção boa. Quando a gente age sem ética, quando a gente age de maneira objetiva ou não, nunca vai dar certo. Muito obrigada. Tem alguém falando aqui, excelente live, professor Renato e Cris. Sim. Eu não consegui saber quem é. É Jeff, aqui coloca. A gente já teve mais uns elogios aqui para cima também, que já foram colocados. O próprio Leonardo já falou. A Bruna Gabriela, obrigada. que é uma ex-aluna, já falou. Já teve um aluno aqui, já que a gente está falando, fiz um agradecimento no meio. Guilherme Malaquias, que foi um outro ex-aluno meu aqui, também já arrastou elogios para mim e agradeceu. O Ézer Francisco, que é um delegado, inclusive, de Polícia Civil, gente boníssima também, andou elogiando a gente aqui pra gente. A Thelma também, inclusive a Thelma se retratou e de maneira completamente espontânea falou que eu também sou lindo, super espontâneo. Mas mais uma disposição da lei que não precisava, né? Mas é de que se as informações prestadas para a obtenção do consentimento tiverem conteúdo enganoso ou abusivo, o consentimento não é válido. Ou se as informações não forem prestadas previamente de forma clara, né, transparente e inequívoca. Para você ver que a lei traz de forma expressa em vários dispositivos a mesma ideia, né? Sim. E já que é uma ideia que está presente na teoria geral do próprio direito, né? E mesmo assim ela coloca relativamente ao consentimento, né? Você vê que é uma preocupação, porque já se sabe como que os agentes de tratamento procedem, né? E eu consigo compreender o legislador nesse caso, acho que você também vai conseguir compreender. Como é uma lei aberta, não está escrito ali especificamente. Para ter o consentimento, você precisa de 2 pontos. Não é descritiva. Ou seja, a lei demanda que você seja responsável, o accountability. Então, o repetir de forma sequenciada é igualzinho àquela velha teoria. Se eu falar na sua cabeça 60 vezes, não é possível que depois você não vai fazer, né? Mas é claro que é possível, as pessoas vão continuar descumprindo. Mas pelo menos eu posso falar assim, cara, eu falei 60 vezes, não é possível que você não entendeu. Aqui, falaram aqui, livre e espontânea pressão. Foi, a Bruna Gabriela, essa minha aluna. Pois é, Bruna, nós falamos aqui no ano passado sobre a liberdade, né? É uma das qualidades. Consentimento, então, para o tratamento de dados pessoais, é um consentimento qualificado, né? Não é qualquer consentimento. E um dos critérios, um dos requisitos é a livre escolha, a liberdade de escolha do titular se concede ou não o consentimento. Então, a livre e espontânea pressão torna inválido o consentimento, que a liberdade está
no controlador de fazer a pressão. A Eu resposta foi no ótima, mas eu controlador acho de que ela, dados de fazer a escolha. mas eu tenho a sensação que ela estava brincando, que foi com a Tatiana falar que eu era lindo, que ela estava falando lindo e que a expressão era disso. Mas Ah, valeu a resposta do mesmo jeito. De qualquer foi. maneira, eu achei que foi Verdade. ótimo você explicar de quem que era livre espontânea pressão. Funcionou. Ela tirou no que viu e acertou no que não viu. Todo que não viu, foi verdade, é. Perfeito. E é Acabou exatamente, virando uma a Thelma excelente também elogiou. pergunta. Acabou virando uma excelente pergunta. Ela pode fingir descaradamente agora que ela tentou cruzar, né? Ela assim, chutei pro gol, não tentei cruzar, não. Ela dá para fingir bem. Pois é, então sempre que houver qualquer situação que retire do titular a possibilidade da escolha ser livre, né, torna o consentimento inválido. Então, situações de pressão, de coação, de chantagem, né, é uma forma de coação, a possibilidade de ter um efeito negativo caso não conceda o consentimento, né, nós mencionamos aqui, a circunstância de haver um poder hierárquico, né, um desnivelamento na relação, né, e isso retira também a liberdade no consentimento, é o que se passa com relação ao poder público, nós mencionamos aqui, né, que a relação do cidadão com o poder público ela não é livre, não é espontânea, ela é uma relação assimétrica, continuada. Ele não decide se vai se relacionar com o poder público ou não, né? Desde ao nascer até depois que morre, né? As situações da vida da pessoa têm repercussões na administração pública, tem obrigações a cumprir perante a administração pública. Então, o tratamento de dados que a administração pública realiza não é dentro de uma relação simétrica, de uma relação onde vige liberdade e igualdade. Então, o titular não teria condição de retirar o consentimento, né? Se a administração pública realizar um tratamento de dados com base no consentimento, o titular não teria a possibilidade de retirar esse consentimento. Então, esse consentimento não vale. Então, seria um tratamento de dados sem base legal. Então, por isso que ela tem, para a sua atividade fim, né, nós já dissemos aqui que, embora o controlador na administração pública seja a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, né, a autarquia, cada órgão interno, né, em função das suas competências, ele desempenha atribuições de controlador. Né? Então, ele realiza tratamento de dados, ele define as finalidades, a base legal, né, os dados necessários, implementa as garantias do titular. E aí, cada órgão, então, vai definir a base legal para cada finalidade de tratamento de dados, para cada tratamento de acordo com a sua finalidade, melhor dizendo, né? E na atividade fim, né, a administração tem, na atividade fim de cada órgão, né, ela tem a base legal da realização, então, de políticas públicas e tal, tem os requisitos para que isso também seja implementado de forma válida, né? Mas não deve ser o consentimento, né? Porque faz parte do regime jurídico do consentimento, da gestão do consentimento, a possibilidade do titular retirar esse consentimento a qualquer momento, sem precisar apresentar motivo nenhum. Perfeito. E isso tem que ser implementado pelo agente de tratamento de dados. Então, isso é também um problema. Quando a gente diz que a gestão do consentimento é um pouco complicada, né, isso é um problema, porque imagina um agente de tratamento de dados que está num processo, aí, lança uma campanha, né, e com dados pessoais, ou a partir de dados pessoais, e no meio dessa campanha, os titulares resolvem retirar o consentimento para a utilização daqueles dados. Né? E ele tem que cumprir. Então, um fato para o qual as autoridades estão atentas também é para o uso, para ações abusivas ou caprichosas do titular dos dados que possam ensejar prejuízo para o controlador também. Né? Porque se, por um lado, se a pessoa é titular dos seus dados, ela tem a garantia da titularidade dos seus dados, e ela pode consentir e pode retirar a autorização para a utilização daqueles dados, ela não tem o direito de fazer isso de modo a
volitivamente prejudicar, né, a outra parte, né, que no caso é o agente de tratamento de dados. Então, tem que ser de parte a parte. Você não pode exatamente, simplesmente há um proteger o equilíbrio. titular e É claro desproteger que se também uma quem vai pessoa tratar fizer o dado. isso, o impacto não é, às vezes, considerável, né? Nós estamos falando aqui de situações em que, de repente, né, em função de um descontentamento, por exemplo, com uma empresa, né, organiza-se, isso faz-se hoje da noite para o dia nas redes sociais, organiza-se um motim, né? E as pessoas, então, que concederam, né, que deram seu consentimento para tratamento de dados, retiram todos o consentimento ao mesmo tempo, né? Então, Por faz a qualquer empresa quebrar da motivo, noite para o dia. claro, as pessoas Isso é um resolvem uso qualificar abusivo algo da titularidade dos dados. resolvem qualificar algo como politicamente incorreto. E aí, esse controlador ele pode ingressar em juízo, né, antes de atender, né, a esses pedidos todos, até porque o processamento desses pedidos todos feitos de uma vez não é algo simples, não é muitas vezes factível. A retirada do consentimento, que você falou, né? Se eu retiro meu consentimento, tem que ser retirado instantaneamente. Nem sempre é possível. O que importa, olha só, o Leonardo, né, mencionou aqui a questão da ética. Nós estamos sendo chamados a voltarmos a ser éticos. E é uma vergonha dizer voltarmos, né? Mas é a nossa realidade. O chamado da era digital é pela ética, né? E aí nós temos grandes especialistas, inclusive na área de tecnologia, na área jurídica. O ministro Luiz Roberto Barroso tem um artigo que fala disso, né? E outros também, sobre a necessidade de voltarmos aos padrões éticos nas relações, até pela dificuldade, né, de se efetuar controles efetivos legalmente sobre as ações das pessoas no campo da tecnologia, né? Então, eu já mencionei aqui que a União Europeia fez até um projeto piloto e ela tem chamou os players aí, todos envolvidos no desenvolvimento da inteligência artificial e tal, para fazer uma listagem de princípios éticos ou padrões éticos, né, de conduta que, a partir dos direitos fundamentais consagrados na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, padrões de conduta éticos que devem orientar o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, e isso tem que chegar cada vez mais cedo nas escolas e tal. É preciso formarmos uma sociedade com uma nova mentalidade. Então, a ética está na base mesmo. E aí, aí a partir da ética vem a confiança, né, e tudo mais. Então, se sempre, né, tem os direitos dos titulares arrolados no artigo 18 da lei, o famoso artigo 18, dos quais também o titular tem que ser informado quando vai ser, no momento em que se pede o seu consentimento, tem que informar desses direitos que ele tem, dentre eles o direito de retirar o consentimento. Em qualquer momento que o titular vai exercer os seus direitos, o responsável pelo tratamento, ele tem que atender aquela demanda, e o encarregado de dados tem essa função dentro da organização. Então, o controlador, o agente de tratamento de dados é a organização, e dentro da organização há alguém que ocupa a função de encarregado de dados, que é para fazer isso, para atender as demandas dos titulares dos dados, para garantir que a organização funcione em conformidade com a lei e para atender também, responder, né, a eventuais demandas por parte da autoridade de dados. O que importa é o seguinte, que eu quero dizer, às vezes não vai ser possível atender de forma imediata, né, a demanda do titular dos dados. O que é preciso nesse caso? Informá-lo. Informá-lo. Nós não podemos enxergar essa relação como uma relação de combate. Não é uma relação de combate. É preciso responder, justificar, apresentar o tempo hábil para atendimento daquela demanda e, dentro desse tempo, né, atender, promover o que ele solicitou. Agora, tudo isso tem que ser com base na verdade, né? E se não for? Se não for, está sujeito à sanção, né? Porque hoje poucas coisas conseguem ficar escondidas, né? De alguma forma acaba saindo, alguém acaba descobrindo, acaba revelando, divulgando.
e o risco de sanção é muito alto. E as sanções só existem para nos forçar a sermos éticos e corretos. Essa que é a finalidade das sanções, essa é a finalidade da própria legislação. Né? Modificar a nossa cultura e a nossa forma de nos relacionarmos e de tratarmos dados pessoais. Desculpa, pode falar. Forma de cultura, porque nem só a questão da sanção administrativa, nós estamos falando da sanção do mercado. A partir do momento que a gente tem uma consciência em torno da importância que os nossos dados têm, e que nós somos o cliente, nós somos a ponta do lucro de quem está do outro lado. Você pode pegar ali 4, 5 instituições concorrentes em que 1, 2 ou 3 violam os seus, e você abre uma porta gigantesca para uma que não viole. Porque aquela uma que cumpra passa a ser uma referência de mercado que deveria fazer com que nós, de forma consciente, corrêssemos para ela. Ou seja, você só tem uma de 4 que cumpre, essa uma de 4 tem que dominar o mercado. Isso tem que acontecer no fundo. Inclusive, a Rafaela Chacon fez um comentário aqui agora falando que as instituições bancárias, opinião dela, estão passando longe de tratamento ético com os clientes. A Bruna, que também concordou com uma hora que você falou lá atrás, eu tinha decorado que hora que ela falou, que você falou, que ela falou exatamente para você, cheio de palminhas, mas eu esqueci, mas ela concordou com alguma coisa que você falou e falou que era exatamente, que também tinha sido feito esse comentário antes. E as pessoas continuaram aqui elogiando, falando que a live está ótima, está super divertida. Que bom. Eu queria falar, estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, que o consentimento tem que ser informado e inequívoco. As informações, né, básicas que têm que ser prestadas para o titular dos dados, quando se pede o consentimento, né, são com relação à finalidade do tratamento, a identidade do controlador, daquele que é o responsável pelo tratamento de dados, a forma de contato com esse controlador, se há previsão de compartilhamento de dados com terceiros, né, com parceiros desse controlador, e a responsabilidade de cada um, ou seja, a finalidade, né, para a qual vai haver esse compartilhamento e qual que é a responsabilidade de cada um. Aí os direitos, né, que eu já tinha dito. Os direitos do titular, que estão no artigo 18, né, os direitos do titular, saber se há dados, se há dados, quais dados, que forma eles são tratados, qual que é a previsão de tempo, os dados têm que ter um ciclo de vida, né, então o controlador tem que ter já pré-estabelecido um tempo, né, razoável pelo qual ele vai utilizar aqueles dados, né? Então, se o titular perguntar, ele tem que ser respondido. A situação concreta é que vai responder muitas perguntas, né? E por isso vai ser importante ser verdadeiro, porque não vai existir resposta pronta, né, copiada da internet, assim como não há adequação express. Agora, muita gente querendo fazer adequação rápido. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. A forma de fazer, de ficar ok, de ficar em dia, é começar. Começar, contratar um consultor, fazer um projeto, fazer um plano e começar a implementar este plano, né, com um especialista. É um trabalho de médio e longo prazo. Não existe adequação express, não existe, deixa a sua empresa adequada em 48 horas, em 7 dias, em 24 horas. Basta mexer e adequar a sua política de privacidade. É falso, é fake. É só colocar lá o botãozinho de consentimento. É mais fake ainda. Não, essas soluções imediatistas são falsas. Quem investir nisso vai jogar dinheiro fora, porque vai pagar por isso, vai pagar a multa e vai pagar depois um outro profissional sério e competente para fazer o jeito que tem que ser. Não vale a pena. Isso, nossa, eu já devia ter falado isso há muito tempo. Tem muito disso por aí sendo oferecido pela internet e são oportunistas. Não atende, não vai atender. Gente da internet falando de LGPD que eu já vi. Outro dia eu estava online e começou uma live sobre o negócio de LGPD. Eu falei assim, gente, eu vou assistir, né? Porque LGPD deve ser interessante. Em 3 minutos eu saí da live horrorizado. Eu falei assim, gente do céu, que vergonha. Sério? Vergonhoso. Nossa. Era uma live. Além dessas informações que eu mencionei, que estão no artigo 9º da lei, outras informações podem ser necessárias serem prestadas ao titular dos dados na hora de pedir o consentimento, em função do caso concreto. Então, o que o Renato falou aqui, a gente tem falado em todas as lives, essa lei ela não traz
ações, não descreve ações a serem praticadas, ela dá os padrões e deixa o agente de tratamento na liberdade, mas a liberdade dentro da legalidade, a liberdade dentro do compromisso e do dever de lealdade para com o titular dos dados, né? A liberdade dentro da boa-fé, né? E o crucial é implementar os princípios da lei e realizar os direitos dos titulares dos dados. Então, muita atenção para as medidas de segurança dos dados, né? Acesso desautorizado, né? Acesso não autorizado à utilização ilícita e inadequada dos dados. Então, ele sempre vai olhar para a organização e pensar como eu consigo atingir os meus objetivos, né? Implementando toda a segurança possível que está disposta na lei, através de atender aos parâmetros da lei. E aí ele pode criar, né? Mas se não tiver uma assessoria ou alguém que ele possa perguntar, um advogado especializado, e aí vai ser advogado mesmo, nesse caso, corre risco. O controlador corre o risco. Fazer o quê? Porque é uma mudança da nossa sociedade, mas a regulação é jurídica. À medida em que as multas começarem a ser aplicadas, à medida em que a regulação começar a gerar um ganho, digamos assim, estrutural para quem obedece à norma e uma perca para quem não obedece, eu acredito que as coisas vão andar. A questão da biometria, né, que eu fiz até aquele artigo que a gente conversou na live passada da farmácia. A rede de farmácias sofreu investigação e depois ela divulgou que ia parar de coletar dados, então, biométricos, porque viu que estava causando desconforto, né, porque era ilegal não, né? Então, independentemente disso, dela ter parado de coletar, ela sofreu uma multa pelo PROCON do Mato Grosso de R$527 mil. Perfeito. Por quê? Nós batemos palma quando ela disse, então não vou coletar mais biometria. Foi uma atitude correta, que não torna legal nem legítima o erro anterior, dentro da vigência da lei. E agora ainda falta mais um ponto, que eu não sei se os nossos órgãos de controle estão atentos a isso, que é a obrigação dela deletar, dela eliminar todos os dados biométricos coletados. De todos os bancos de dados, de todas as empresas do grupo. E ela tem que comprovar que fez isso. Falta isso ainda eu ainda não vi, não sei se foi requerido, eu vou até perguntar. Concordo com você. É para a gente ver qual que é a dinâmica, né, das coisas, pessoas... como que já estão tomando corpo. Passagem corretamente não valida, né, as atitudes incorretas praticadas até então. Né? Muito obrigado de novo. Vou aproveitar aqui. Obrigada, gente. Espero que tenha atendido as expectativas. Que andaram aparecendo por aqui. Bruno, Lilian, Luciana, Dani, sua mãe e minha mãe, Bruno eu já falei, Rafaela, Bruna, Yolanda, Fabiola, já estive aqui, o Leonardo que sempre participa, né? Que são pessoas que andaram aqui, Raquel, muita gente participando hoje. A gente fica sempre muito feliz, né, de todo mundo estar aqui, de todo mundo ajudar a gente nessa divulgação e estar interessado nessa conversa bacana que a gente está tendo. Renata Brício também. Na próxima live a gente podia falar sobre decisões judiciais que já têm pipocado por aí. Algumas, vamos comentar aspectos. O que vocês acham aí, quem está ouvindo? Rapidinho aí. Sim, não. Falar que não, a gente pensa outra coisa depois. Vocês querem ouvir uns comentários sobre decisões judiciais enquanto a gente está aqui brindando para o fim da live? Ó. Vamos brindar aqui. Ó. Tchim, tchim. Obrigado de novo por esse seu negócio que eu quero comentar. Obrigada. Está convidado, então, para vir a Portugal para experimentar a Famesvic. Aqui tem gente entrando até agora, inclusive a gente está fazendo sucesso até no fim do sistema. Lilian já concordou que a ideia é boa. Rafaela também concordou que a ideia é boa. A gente está tendo a ideia de comentar decisões. Thelma também, espontaneamente. Thelma é sempre espontânea. Renata Brito também vai ouvir. A Bruna também falou. A Lilian está despedindo da gente, dizendo boa noite, obrigado. O Leonardo também concordou.
Não tem Ah, que bom. discordância, está todo mundo concordando. Né? Então, pronto. Então, a próxima live vai ser sobre decisões judiciais em Perfeito. proteção Vamos de fixar dados. algumas, vamos discutir algumas com vocês. Agradecer todo mundo que participa e divulga as nossas lives, que passa para um lado para o outro, manda perguntas depois e participa. Vamos continuar fazendo isso. E lembra, aprendeu aqui, vai e reproduz lá fora. Conta para todo mundo. A gente precisa que isso seja discutido de uma forma mais ampla. Disseminar, Para que a coisa exatamente. funcione. Obrigada, Renato. Obrigada a todos que estiveram conosco aí durante esse tempo, conversando sobre proteção de dados pessoais.